Bom dia, meu querido. Deus abençoe a tua vida. Com muita alegria e na presença de Jesus, que nós estamos aqui para meditar na Palavra de Deus, no nosso devocional semanal Palavra Viva 2022. Hoje, dia 24 de outubro de 2022, nós estamos meditando no Evangelho de Marcos, nos capítulos 8 a 10 da nossa leitura. Eu convido você, antes de tudo, a assinar o nosso canal, a ativar o teu sinalizador e receber semanalmente as ministrações que nós estamos colocando da Palavra de Deus. Adote esse hábito saudável da leitura e meditação diária nas Escrituras. E na leitura de hoje eu quero destacar contigo o trecho de Marcos capítulo 8, versículos 27 a 29. E nós vamos ler esse texto na continuidade do que nós já meditamos no dia 17, na semana passada. O texto diz assim, Marcos 8, 27 a 29. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que sou eu? E responderam, João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então nós meditamos na semana passada sobre a confissão de Pedro a respeito da pessoa de Jesus. E aqui é o relato de Marcos, um pouco mais condensado, desse diálogo e dessa revelação divina na vida de Pedro. E o que me destacou aqui foi, vamos dizer assim, a aproximação desse conceito de quem é Jesus. Níveis de aproximação, né, de acordo com a revelação que você tem de quem é Jesus. Eu quero meditar um pouquinho sobre isso, colocando para você a mesma pergunta que Jesus fez para os seus discípulos. Quem você diz que é Jesus? Quem é Jesus para você? O que você entende como quem é a pessoa de Jesus? Então nós vamos meditar um pouquinho aqui sobre 3 conceitos a partir desse texto. O primeiro conceito é o do senso comum, né? É do senso geral, da média geral, da opinião que as pessoas têm. Então Jesus fez uma pergunta até um tanto assim aberta, né? Quem dizem os homens que eu sou, né? Tipo, o que o senso comum declara sobre mim, né? E aí o senso comum daquela época declarava, uns dizem que o Senhor é João Batista, né, que ressurgiu, outros dizem que é Elias, mas outros dizem que é algum dos profetas, né? Em outros evangelhos citaram até o nome de Jeremias, né? Então o senso comum tinha Jesus como um líder religioso proeminente, né? Talvez um profeta que houvesse ressuscitado, né? E trazendo isso para os dias de hoje, a gente compara com o senso comum que as pessoas que não têm revelação de Deus, as pessoas sejam elas incrédulas, né? Ou pessoas que têm outra fé, elas têm um senso comum a respeito de Jesus. Jesus é um grande mestre, Jesus é a reencarnação de algum profeta do passado, de Buda, né, de outro qualquer profeta. Jesus, na sua adolescência e na sua juventude, deixou a Judéia e foi estudar com sábios na Índia. Ou Jesus ficou interno, né, nos mosteiros dos essênios e aprendeu uma sabedoria secreta e mística, enfim, vários conceitos, né? Ou as pessoas que não veem Jesus com esse viés espiritual, né? Colocam Jesus como uma grande referência moral, alguém que de fato trouxe contribuições morais relevantes à humanidade, mas não necessariamente religiosas e muito menos ainda espirituais. Enfim, um senso comum generalizado, né? Nos dias mais modernos, é muito comum você ver também como Jesus, como se fosse aquele amigão, né? Aquele amigão que está por ali, que não interfere muito na tua vida, mas quando você precisa, você faz uma fezinha, uma oração, que ele vai te escutar, te atender, né? E você vai seguir a tua vida.
é um Deus bonzinho que não interfere muito ali na tua vida, né? Então esse é o senso comum a respeito de Jesus. É um profeta aí, né? Um cara legal, gente boa. Jesus é gente boa, né? Mas não passa disso o conceito, o primeiro conceito a respeito de Jesus. Algo vago, impreciso, algo um tanto indeterminado a respeito da pessoa de Cristo Jesus. O segundo conceito é um conceito que fecha um pouco mais o leque. É o conceito não mais do incrédulo ou daquele que só vê Jesus como uma referência moral. O segundo conceito é o conceito que eu chamo de conceito religioso a respeito de Jesus. É o conceito de alguém que já faz parte de algum grupo religioso, alguém que caminha junto a algum grupo religioso, mas é alguém que, de certa forma, anda ainda no nível do vocês dizem que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, né? É aquela pessoa que vai na opinião do que o grupo religioso a qual ela pertence ou frequenta diz sobre Jesus, né? Então daí nós vemos vários conceitos, né, que poderiam ser declarados a respeito de Cristo, né? Como o último dos profetas, como já falei aqui, reencarnação de algum outro profeta, enfim, né, vários conceitos que colocam Jesus nesse conceito religioso. E aqui o risco grande é a pessoa simplesmente aceitar uma cartilha de um grupo, né, um sistema de pensamento, de argumentação e de crença a respeito de Cristo Jesus, mas sem ter essa questão pessoal, né, de Jesus Cristo interferindo na sua vida. Jesus é o Deus do grupo, Jesus é o Deus da coletividade, Jesus é o Deus ali do conjunto das pessoas, mas não necessariamente é o meu Deus, não necessariamente ele interfere na minha vida, né? Então, muitas pessoas se conformam com um relacionamento religioso superficial e um tanto ritualístico e dominical, né, vamos dizer assim, com esse Jesus. Eu vou lá naquele lugar, na igreja ou na congregação, seja qual ela for, e lá eu tenho um contato semanal por 2 horas com Jesus. E depois eu vivo a minha vida e Jesus continua sendo Deus na dele, né? Então esse é o conceito religioso daquele grupo que interpreta e tem uma visão peculiar a respeito de Cristo Jesus. E aqui não necessariamente o conhecimento prático e vivo, real de Jesus chegou a todos no grupo. Não estou dizendo aqui com isso que um grupo não é válido. O grupo é válido sim, porque a gente crê que a expressão de igreja ela é coletiva. Mas esse coletivo é composto de pessoas que individualmente experimentaram e vivem Jesus. Aí o coletivo faz sentido e não é apenas um coletivo de irmandade de pensamento ou religiosa, mas é um corpo vivo, né? Então, o conceito religioso ele pode ter esse risco. A pessoa adota uma linguagem, ela adota uma maneira de ser e de fazer e de se portar, mas não necessariamente ela conheceu Jesus de fato. E o terceiro conceito, que não está aqui explícito nesse texto, mas é algo que eu provoco a reflexão e o questionamento, que é justamente o tema dessa mensagem. Quem você diz que é Jesus? Quem você diz que é Jesus? Para você dar uma resposta honesta a essa pergunta, você tem que ter experimentado pessoalmente Jesus, né? Jesus, ele falou que a porta é estreita, né? A porta é estreita. Isso dá a entender que a experiência com o eterno, com Deus eterno, a experiência com a realidade espiritual, ela tem que ser feita um por um, né? Por mais que uma experiência do grupo seja válida, se nesse grupo as pessoas individualmente não experimentarem Jesus,
esse grupo vai faltar liga, vai faltar força, vai faltar uma expressão viva, né, da fé genuína. Porque a fé genuína, ela passa necessariamente por uma experiência pessoal, né? Como o salmista já havia anunciado no Salmo 34:8, provai e vede que o Senhor é bom. Prove você e veja você que o Senhor é bom, né? Eu tenho a minha prova, né? Eu tenho provado do Senhor e eu tenho experimentado a bondade de Deus na minha vida. Então eu posso falar por mim, eu posso testemunhar por mim, né? E o que o Senhor quer é gerar esse testemunho na vida de cada um. Então, o terceiro nível de experiência é a vivência pessoal, que o discípulo de Jesus, o seguidor genuíno de Jesus, ele experimenta. Quando o discípulo de Jesus passa por essa porta do reino de Deus, que é o arrependimento, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo, essa é a porta do reino. Quando você passa por essa porta individualmente e você experimenta a realidade de Jesus, aí sim acontece o milagre do novo nascimento, né? Você nasce no Espírito, né? Você é vivificado no Espírito. Seus pecados são perdoados, seu nome é escrito no livro da vida, você recebe essa filiação de Deus Pai e você é adotado na família do reino de Deus. Então essa experiência pessoal, única e viva é o que o Senhor quer proporcionar a cada ser humano na face da terra. Que cada um, Deus nosso Salvador, diz lá em Timóteo, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, ó Pai, o único Deus verdadeiro, e ao seu Filho a quem enviaste. Então, conhecer Jesus é necessário para você responder honestamente essa pergunta. Quem você diz que é Jesus? Amém? Então, e aí o discípulo, ele é alguém que se deparou com essa pergunta e ele experimentou Jesus. E a vida do discípulo, do seguidor de Cristo, ela se estrutura em cima de uma verdade fundamental, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como nós falamos na semana passada, verdade fundamental de todo seguidor de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se você não ouviu a mensagem do dia 17, recomendo a você que ouça, para que esse conceito fique mais firmado e amplificado dentro do teu coração. Amém? Então, Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Essa é a verdade fundamental, onde o discípulo seguidor de Jesus estrutura a sua vida. Aleluia. E aí eu pergunto, qual a vivência você tem tido de Cristo? A vivência do senso comum? A vivência do grupo religioso? Ou a vivência íntima, pessoal e honesta entre você e Jesus? Né? Não precisa me responder. Responda para si mesmo e perante Ele essa vivência, essa resposta. Amém? E aí eu coloco aqui uma oração por todos nós para que a gente experimente cada vez mais essa realidade de Cristo em nossas vidas. Se você ainda não experimentou essa presença real, pessoal de Cristo na sua vida, eu peço a Deus para que o Espírito Santo te conduza a essa experiência poderosa, maravilhosa e transformadora da tua vida. Talvez o que você precise não é resposta, não é solução para os teus problemas. Talvez os teus problemas estão gritando tanto na tua mente, né? E você está afligido, você está aflito, angustiado com tudo isso. Ok, os problemas eles precisam sim desaparecer e é muito ruim andar carregando problemas. Mas o que você precisa mesmo é uma experiência viva, genuína e real com Cristo Jesus. Aí você vai ter autoridade e graça dele para se desvencilhar de todo e qualquer embaraço e problema na tua vida. Amém? Então, responda diante de Deus e para você mesmo essa pergunta. Quem você diz que é Jesus? Vamos orar?
Obrigado, meu Deus e meu Pai, por esse tempo precioso de meditação na Tua palavra que renova nossa vida, nossa fé, nosso ânimo, nossas forças em Ti. Te peço por cada um que está ouvindo essa palavra hoje e que ouvirá essa palavra daqui para frente, que seja impactado com a revelação de Cristo Jesus, que possa passar pela porta estreita do arrependimento, do batismo nas águas, do batismo no Espírito Santo, e assim ter a sua fé firmada na experiência viva do Deus vivo, que é o Senhor. Assim eu oro, Senhor. Vai onde os meus olhos não podem ver, onde os meus ouvidos não podem ouvir, mas os teus olhos veem, teus ouvidos ouvem e a tua mão toca, lá no íntimo do coração de cada um. Assim eu oro por cada um e declaramos esta palavra de bênção e de vitória e de renovo sobre cada um que ouvir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Muito obrigado por ter dedicado esse tempo aqui, ouvindo essa palavra, que o Senhor possa te abençoar ricamente, te dar cada vez mais experiências da glória e da presença desse Jesus vivo e poderoso sobre você. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a tua semana, com muita graça, muitas bênçãos de Deus, e seja luz.